já são 18 anos que eu não frequento esse espaço, né? Um dia a gente vai conversar sobre todas essas coisas, porque que houve esse ato, né? Porque ele é parte de uma história também que precisa ser conhecida. Né? Agradecer a presença de vocês, dizer boa tarde para todo mundo que eu não cumprimentei pessoalmente. E é isso um pouco que o Óculos falou, né? Quando ele falou para mim, pô, falar do ressurgir, reabertura, eu falei, cara, eu era muito criança quando reabriu o Centro de Cultura. Eu não estava lá, né? Então não dá para me falar. Porque, na verdade, assim, o Centro de Cultura ele reabriu em 1985, mas os militantes que estavam no Centro de Cultura, eles não deixaram de ter uma ação militante, só que não era a ação que no passado eles tiveram, até porque a faixa etária do mais jovem ali já era 30 e poucos, quando eu tinha 20. E o que depois dos 30 e pouco tinha 50 e poucos. Então, né, eles tinham militância, mas dentro de uma outra esfera, dentro de um outro espaço, né? Reabrir o Centro de Cultura em 1985 também não foi uma situação tranquila. Dentro do próprio movimento havia uma discussão, reabrir ou não reabrir, Centro de Cultura ou não Centro de Cultura, como é que faz, como é que não faz. O Nilton citou, né, a semana passada, né, ele estava falando dessa coisa da reabertura do Centro de Cultura. Na verdade, os militantes já tinham uma discussão sobre isso, houve uma reunião na PUC, por exemplo, antes de se chegar até o momento de reabrir, mas os militantes estavam discutindo se era para reabrir ou não. E a Lúcia falou a semana passada assim, vou falar dos mortos porque é mais fácil, porque eles não estão aqui para contestar nem revidar. Eu vou falar dos vivos, né, principalmente, mas também dos mortos, o que torna a coisa um pouco mais delicada, porque eles estão aí para contestar também aquilo que eu vou dizer. Mas então, assim, a reabertura do Centro de Cultura se dá nesse contexto, né? O Brasil está numa ebulição incrível, né? A CUT marcava uma greve por mês na década de 80. 1982, 83, 84, a gente tinha uma greve por mês. E ao contrário da greve geral de 1917, por exemplo, o primeiro serviço que parava era o transporte. Então tinha greve geral porque ninguém ia trabalhar. Na greve geral de 1917, a única coisa que não parou foi o transporte, porque a ideia era levar os trabalhadores da periferia da cidade, que era Moca, Brás, coisa e tal, Paris, para o centro da cidade. Olha como que é radicalmente diferente os pontos de vistas aí, tá? Então, o Centro de Cultura, quando ele reabre, ele é um movimento anarquista criando uma cara para a sociedade, um espaço para a sociedade, que não se autodenomina, então, o Centro de Cultura como espaço anarquista. Não havia essa pretensão, não havia uma série de símbolos que hoje estão presentes no Centro de Cultura, porque havia uma intenção de não identificar exatamente para não criar uma dificuldade de que pessoas que não são anarquistas deixem de se aproximar, né? Vamos deixar aberto, é um espaço cultural aberto a todo mundo, as pessoas vão se achegando a nós aqui, né? Então, assim, não havia, os militantes mais antigos falavam muito sobre isso aí. Porque se eu tenho o direito de chegar aqui e falar que nós somos anarquistas, eu dou o direito a todos os outros também de começarem a reivindicar os seus istas diferentes aí, e nós vamos nos perder num debate estéril que não vai levar a nada. A princípio era essa a percepção. Eu cheguei no Centro de Cultura em 85, eu já era militante. Eu tinha 20 anos, mas eu vim do movimento punk lá atrás, cara. Com 13 anos de idade, o movimento punk já começou a me preparar para ser a pessoa que eu sou. E acho que antes do movimento punk já tinha toda uma história familiar, né? Ninguém é o que é porque simplesmente chegou aqui e disse que é. Se alguém é católico é por conta de uma história, se é espírita ou evangélico ou anarquista, ou seja lá o que for, é por conta de uma história. Então, assim, quando eu cheguei no movimento anarquista organizado, em 1985, quando o Centro de Cultura foi reaberto, eu já vinha do movimento punk, já fazia uma série de coisas, e vinha do movimento sindical. Eu primeiro fui sapateiro e depois eu fui metalúrgico. E dois sindicatos muito complicados, porque o sindicato dos metalúrgicos, na época do Antônio Medeiros, eles colocavam uma linha que impedia a gente de chegar até aonde estavam as pessoas falando para os trabalhadores. E a gente formava um grupo de punk e meio que ia no braço mesmo, forçando para poder chegar ali, e não era nem para nós falarmos. Era para os caras da oposição poder chegar lá e levantar a mãozinha e falar, eu quero falar.
Mas éramos nós que fisicamente garantíamos isso, meio que na porrada dos caras ali, né? E era tenso. Então, quando eu cheguei em 85, eu vim no sábado porque a gente estava repondo o final de ano. Estávamos compensando o final de ano. E eu vim para cá, para o Centro de Cultura. Aqui não, né? Na Rubino de Oliveira. Mas o Gurgel, por exemplo, que era um outro punk que já frequentava meio anarquista, porque o irmão dele estava nos Excomungados. Os caras excomungados, eles eram alunos da História na USP. Não só, né, mas principalmente da História. Ele tinha uns contatos, e aí escrevendo para o Gurgel por conta do fanzine, ele falou, vai surgir um espaço, vai lá, vai ser legal, pá. Então lá em 84 a gente já sabia disso. O CDPA da Bahia, o Centro de Documentação e Pesquisa Anarquista, que era o jornal Inimigo do Rei, já a gente, né, pegava o jornal Inimigo do Rei e escrevia para os caras, né? Não, vai ter um espaço em São Paulo. E quando eu cheguei no Centro de Cultura, porra, eu de cara, hoje eu sei quem é, na época era só dois malucos falando, né? Aziz Simão e Maurício Tradenberg, que para quem fez história, sociologia, pá, eram os caras mais fodidos que tinha na época, né? Maurício Tradenberg, cabeludão, Aziz Simão sem um olho, e eu molequinho, né, mano, 20 anos, chegando ali, pá, não entendi porra nenhuma que aqueles caras estavam falando, porque o universo de relações era radicalmente diferente. Por mais que eu tivesse lido e soubesse, eu tinha lido e sabia sobre outras coisas que não tanto o anarquismo. Mas algumas coisas me chamaram a atenção, né? A forma que eles nos recebiam, né? Ninguém chegou ali tratando você de maneira diferente porque você é o cara que está chegando. O Martins era o cara que estava na porta o tempo todo, então às vezes você parava para olhar o livro, o Martins vinha do seu lado, e é um cara que sempre comeu pelas beiradas, inteligentíssimo, né? Ele chegava ali, você estava ali, de repente ele te dava um jornalzinho, ó, isso aqui é legal. E aí ele ia te ganhando, daqui a pouco você estava lendo um livro. Eu aprendi a ler espanhol com o Martins, né? Ó, você não sabe ler espanhol? Pô, espanhol é fácil, cara, você nunca tentou, se você tentar você consegue. E assim fui ficando. Até vou me permitir a licença de fazer um comentário. Assim, as pessoas falam muito dessa diferença entre o Jaime e o Martins, mas o Martins era um cara extremamente inteligente. Para pegar um cara de 70 anos, 60 anos, pegar um moleque de 20 e indicar um livro que um moleque de 20 leia e volte para discutir, não é qualquer um. O cara, quando você conversou com ele, ele pegou qual que é a tua parada ali, qual que é a sua ideia, foi lá e escolheu naqueles todos um que tem mais a sua cara e falou, ó, lê esse livro aqui, você vai gostar. E a gente realmente lia e gostava. Quer dizer, isso é inteligência. Isso é uma capacidade de analisar o outro, de dar uma resposta ao outro, que às vezes as pessoas falam que não, o Jaime, não, mas o Martins era o cara que estava ali e fazia esse papel de forma brilhante. Não tinha nada a dever a nenhum dos intelectuais que é no Centro de Cultura. Ele tinha uma maneira mais dura de ser, talvez pela própria formação dele e o jeito dele ser enquanto ser humano. Mas um cara que sempre recebeu e soube nos orientar muito bem. Cheguei no Centro de Cultura numa puta empolgação, né, cara? Eu tava lá entrando no primeiro ano do segundo grau. Quando eu penso nessas coisas eu me sinto velho pra porra, né? Porque segundo grau é um negócio antigo pra porra. Aí eu chego ali e fiquei um tempinho, pá, achei bacana. Já tinha um Gurgel ali que eu conhecia, já tinha uma galera que eu sabia. Aí um dia eu fui lá para falar sobre movimento estudantil. Eu queria organizar um negócio na escola, pá. Estou num lugar, numa comunidade que a teologia da libertação é muito forte, né? Então, tinha uma necessidade, tinha que ter uma resposta para aquela nossa vontade de organização. Quando você chega ali, tinha um cara da banda Excomungados ali, pô, identificação é por faixa etária e punk, né, meu? Eu falei, pô, cara, punk, faixa etária, estamos próximos, vamos trocar ideia. Pô, você chega lá e aí, meu? Pô, a gente está tentando organizar um Grêmio lá na escola, pá, nem tinha legislação do Grêmio, ainda era centro cívico escolar. Empolgado, o cara olha pra minha cara e fala assim, ah, vocês são desses então que quer dominar os outros, que quer dar... Eu olhei e falei, tá porra. Tô pensando que o cara vai falar para recepção sobre o movimento estudantil, que é essa. Aí eu falei, ah, mano, na boa.
esses anarquistas não estão com porra nenhuma não. Não é isso que eu quero para mim. Eu queria alguém que me ajudasse a entender como é que a gente faz uma leitura e uma discussão do movimento estudantil a partir desse viés anarquista. Porque os marxistas sempre tiveram no movimento estudantil, né? Tava lá a Convergência Socialista, tava lá o PCdoB, o PCB, os caras estavam lá. Mas a gente não tinha esse contato com a ideia anarquista. Aí eu me fechei em mim e falava, não. Aí eu ia nas palestras, sentava, ficava ouvindo, né? Mas não tinha a intenção de participar. Em 86, me chamaram para fazer parte de uma mesa sobre o movimento punk. E eu sempre fui muito bocudo, e a minha boca grande um dia vai me levar a algum lugar ruim, né? Mas faz parte, né? Vamos lá. Pô, cheguei lá no Centro de Cultura em 1986, eu, o Gurgel, sentado assim, a gente sempre cheguei muito cedo nos lugares, né? E chega um velhinho, parecia uma caveira ambulante, torto, né? Já tinha, acho que seus 80 e poucos anos. Carlos Daguerre. E aí? Sentou bem no nosso lado assim, interrompeu a nossa conversa, eu já fiquei, velhinho filho da puta, folgado pra caralho, vem aqui se meter numa conversa, qual que é? Ele olhou pra nossa cara e falou, e aí, o que vocês querem fazer? Não deu tempo de falar, o Gurgel já falou, Revolução Social! Aí ele, pá, quietinho, é só Revolução Social que vocês querem fazer? E depois da Revolução Social? Eu olhei pro Gurgel com aquela cara de se fudeu. Mas na verdade era o que eu ia responder, né? E aquele dia, tudo que aquele velho falou me fodeu. Todas as minhas certezas, todas as minhas certezas adolescentes da minha onipotência foram por água abaixo. Um dos caras que estava na mesa era o Falcão dos Comungados. Nós somos mais de 1000 punks anarquistas do São Paulo. O velhinho levanta a mão e falou, cadê os 1000 punks anarquistas que se tiver aqui nessa sala não tem 40? Porra, 1000, cara, vamos fazer revolução. Eu de camisa camuflada, calça do exército pintada de preto, com turnão. Você não acha que os símbolos que você usa são os símbolos, não é a contradição, os símbolos que você usa em relação àquilo que você defende? Porque isso não... Porra, eu não ia falar pro cara que nem a polícia dizia pra mim que eu estava vestido para um armamento bélico, né? Porque a polícia quando me batia dizia que eu estava vestido... Isso é bélico, porra, eu tô armado, eu tô vestido com um fuzil, tô vestido com um canhão, caralho, porra, que é isso aqui? Aí eu olhei pra ele, pô, aquele dia foi cruel, assim, acho que... Se eu tinha 10 certezas, 9 delas se acabaram ali, eu fiquei muito constrangido com a minha onipotência juvenil. Mas terminou... E ele foi embora mais cedo, o cara morava no Guarujá, né, meu? Eu fui pro Jaime e falei, ô Jaime, dá um endereço desse cara aí pra mim aí, eu queria ir trocar ideia com ele, né, meu? Aí eu falei pro Jaime, eu falei, esse velho é foda, né, meu? E, porra, isso. Não, o cara é um cara inteligente. Aí o Jaime contou a história dele, aí eu fiquei mais instigado a falar com ele. O cara que esteve no campo de extermínio, o cara que lutou na guerra, o cara que lutou na Guerra Civil Espanhola, o cara que não sei o que. Eu falei, caraca, mano. O cara sabe do que ele está falando e ele é um fudidão. E eu sou um moleque que tô achando que tô arrebentando a boca do balão, pá. Peguei o endereço dele, comecei a me corresponder, me tornei um pouco mais íntimo, né, de ir na casa dele, conversar com ele. E nessa relação com ele, com os... que era diferente, você chegava no Centro de Cultura, não melhor e não pior, diferente. Tinha 10 velhos ali e você ia trocar ideia com os caras. Eu lutei na Guerra Civil Espanhola, tive preso no campo, não sei aonde, tive não sei o que. Cada vez que os caras abriam a boca para falar, era uma palestra à parte. Você falava, caraca, mano, era muita coisa, era muita informação para absorver muito rapidamente, principalmente para nós. Eu, porra, nasci e me criei na periferia, né, meu? Só estudei em escola pública. Não é que nem os caras que chegam nos lugares e já conhecem um monte de coisa, porque a educação familiar, a educação formal... Não, meu, a educação familiar na minha casa é, quando muito, teologia da libertação. Porque tinha uma parte da minha família que achava que esse negócio de padre colocar a enxada em cima da igreja para abençoar a enxada era coisa do demônio. Eu tinha que excomungar o padre, não tinha nada a ver com aquilo que eles acreditavam de religião. Né? O trabalhador fez greve, ó, eu quero trabalhar, passa por cima do trabalhador e pronto, porque eu quero entrar na fábrica. Então eu não vim de uma família
revolucionária, socialista, que todo mundo é esclarecido. É uma galera limitada, né, meu? Eu sou a primeira geração a chegar numa universidade, como muitos de nós nessa sala devem ser. Né? É difícil para nós nessa condição. E aí, nesse contato com essa galera mais velha, é outra parada, né? Eles não passaram pela universidade, mas são os caras que têm uma experiência de vida e uma cultura que a universidade não te dá. E aí não são só eles, né? Eu fui casado com uma garota que é filha de portugueses, e eu ficava espantado de ver o quanto que eu aprendi da história da Península Ibérica com o meu ex-sogro português e não aprendia na universidade. Porque o cara, porra, falava, lia muito, falava, né, portugueses, os caras tinham uma educação, acesso a uma educação, coisa e tal, que a gente aqui nem sequer imaginava. Quando você ia falar com o cara, era outra história. Então, no Centro de Cultura tinha muito isso nesse período. A gente até estava brincando ali, né? O problema é que tem alguns desses portugueses que eu acho que estavam lá mais para a região lá da Catalunha, coisa e tal, que falavam um espanhol que nem o próprio espanhol talvez entendesse, porque era outro idioma. O Pedro Rueda era um. A gente, de 10 palavras, pescava 2, tentava compreender uma terceira e ia deslanchando a conversa porque não avançava muito. E o cara foi, se não me engano, um tenente ou um capitão na guerra. Então era um cara que quando sangue, né, ele andava de muleta, ele tinha tomado tiro. Ele contava essas coisas para nós. Então isso foi uma coisa que me atraiu muito. Né, aquela instigação juvenil, punk, pá, chegar ali, encontrar aqueles caras que estavam me educando de uma maneira diferente, me possibilitando entender e conhecer outras coisas, foi muito importante. Sem contar que você assistiu uma palestra, eram todos os caras que estavam dando aula na universidade para mim anos depois. Eu assisti muitos desses caras nessas palestras do Centro de Cultura. Mas nem tudo é um mar de rosa, né? Quando eu, de fato, falei assim, não, vou participar desse negócio aí, né? Estou gostando do negócio, vou participar. Quando eu decidi participar, que eu tentei me aproximar, você está lá no movimento estudantil, você passou pelo movimento sindical. Ninguém chega a verde numa situação dessa ao ponto de não saber que tem um núcleo que toma decisões. E eu cheguei querendo saber quem tomava decisões, Como é que é? Como é que é a assembleia? Como é que é a reunião? Como é que é não sei o quê? E aí ninguém queria me responder, né? Não, a assembleia tem, mas já teve. Mas quando vai ter a próxima? Não sei. Nós ainda vamos marcar. Quando vai ter a reunião da comissão administrativa? Vai ter. Vai ter. Vai ter, você fica ali, né? Mas os caras muito inteligentemente, depois de um tempo, perceberam que eu, então a minha ex-companheira também, né? Nós estávamos muito afoitos, né? Então vem cá, organiza a biblioteca do Centro de Cultura Social, porque é a coisa que você faz com o militante, né? O militante está com vontade de participar, dá trabalho para ele, cara, dá responsabilidade para ele. A partir do trabalho e da responsabilidade você vai perceber se ele é ou não um cara que está apto a você chamar para a organização, para participar. E aí a gente tem que ter não ter essa ingenuidade de achar que todo mundo chega no mesmo lugar para estar na mesma situação, na mesma condição, porque não é verdade. O Jaime, ele tinha uma maneira de descrever isso, que ele dizia assim, existem espaços de confiança que vão se distanciando do núcleo, mas todo mundo merece confiança, só que quem está no núcleo ali é a galera que você sabe que vai mesmo. E conforme vai se distanciando, você vai aceitando a contribuição e a colaboração das pessoas, entendendo que eles estão numa esfera um pouco mais distante. Então é lógico, o cara que viveu a ditadura, alguém que guardasse um jornal que poderia ser considerado subversivo, era super importante. Que alguém que te metesse num avião, num trem, num lugar e te tirasse daqui, era super importante. Mas não era um militante. Às vezes era um amigo, às vezes era um parente, às vezes era um outro cara. E ele falava assim, imagina que você joga uma pedra no lago, né? Ela forma várias ondas. Aquela primeira onda ali são os companheiros. Uma outra coisa que com o tempo a gente vai perceber é a que eu falei primeiro, né? Chega um moleque de 20 anos, cujo cara mais próximo de você em termos de faixa etária tem 30 e poucos. Mas não é que ele só tem 30, não é só 30 e poucos.
ele já fez filosofia. E você está lá no antigo segundo grau. Então, porra, enquanto você está chegando pro cara e perguntando o que é anarquismo, o cara tá dando aula, né, mano? É outra história. E às vezes você está muito aquém, né, daquilo que você pode no diálogo com uma pessoa, se ela também não estiver disposta a introduzir no diálogo. Se ela criar uma forma muito particular dela falar, ela te exclui. Então essa é uma situação complicada. Mas como nós ficamos pentelhando durante muito tempo para saber como é que funcionava, eu acho que delegaram a esse companheiro a incumbência de nos convidar para almoçar na casa dele, e aí ele explicou para nós como era o movimento, como o movimento se organizava. E você tinha o movimento público, que era o Centro de Cultura, e a ideia é que tinha os movimentos, os grupos dentro do movimento, que era o que eles chamam de movimento específico, que vem lá do Bacunim, que passa pelo Malatesta, coisa e tal, né, que são os grupos, é uma organização semi-clandestina. Né? E a próxima pergunta é: como eu faço para entrar nesse grupo? Não, você nunca vai entrar. Porque é uma organização que existe há décadas, as pessoas que participam estão há décadas, mas as pessoas que chegam têm que criar os seus próprios grupos e ao longo do tempo vão se estabelecendo as relações de confiança e a gente vai podendo participar. Imagina que para quem chega é um balde de água fria, né? Você tem que ter muita predisposição para ficar, muito tesão pela ideia para ficar, porque o cara já disse para você que você vai ficar sempre numa esfera diferente. Mas tudo bem, né, meu? Você quer ficar, é desse jeito. Tem que acreditar, né? Tem que acreditar, né? E assim, o nosso acreditar ainda é pior, né? Porque se o cara está no partido político, de repente ele cria lá uma ilusão de que ele vai ser assessor de alguém. Ele vai ser indicado para trabalhar num bagulho qualquer lá, vai ganhar uma grana, tá resolvido. Anarquista paga para trabalhar. Porque para estar aqui ele paga, para lançar um jornal ele paga, para qualquer coisa ele paga. Para nós é totalmente diferente. Ele pode ficar 50 anos que ele vai ser sempre a mesma pessoa. Ele pode até ter uma projeção dentro do movimento, mas aquilo não dá a ele status nenhum. Se tiver que chegar em qualquer lugar, ele vai chegar como todo mundo chega. Né? Então não tem essa relação. E aí assim, né? Mas por que é tão difícil chegar aqui, cara? Por que é tão difícil entrar aqui? E é nessa conversa que o colega explicou para nós, né? Falou: olha, meu, em 85 reabre o Centro de Cultura, com o objetivo de também lançar um braço dentro do movimento sindical. E nós tentamos organizar um grupo dentro do movimento sindical. Ele funciona dentro de um determinado tempo no Centro de Cultura, e aí começam a ocorrer as divergências dentro desse grupo, né? E chega a um determinado momento, uma pessoa ligada a esse movimento sindical, né? Que aí qual é a divergência principal? Por exemplo, não dá para ter uma confederação de trabalhadores se não tiver federações. Não dá para ter federações se não tiver sindicatos. E não dá para ter sindicatos se não tiver militância. Porra, é lógico. Para qualquer cara, por mais verde que ele chegue, isso é lógico. O Jaime brincava com a gente quando ele fazia a crítica a essa ação. Ele falava assim: eu já vi grupo de um homem só. A gente olhava para ele e falava: não, meu, o cara propõe para ele mesmo, defende, lança a ata e diz que é o grupo que decidiu fazer aquilo. Mas quando você vai ver, é o grupo de um homem só. Porra, o grupo de um homem só sou eu, sou indivíduo, não sou grupo. Mas por quê? Porque parece que a gente tem uma vontade muito grande de ter nomes coletivos e carimbos, né? Uma coisa burocrática, assim, pá. Bate carimbo num monte de papel, manda para todo mundo, cria, parece que uma expectativa de que nós somos importantes e poderosos e atrás de nós tem uma multidão nos seguindo. Puta de uma ideia mentirosa. E eles tinham essa divergência. Em 1986 teve um congresso que foi para lançar, né, esse movimento sindical. Eu fui, né, coisa e tal, pá, e depois eu ainda falei, meu, eu que venho do movimento sindical lá, dos metalúrgicos de São Paulo, coisa e tal, não entendi muito bem qual é aquela parada ali não, porque só tinha punk, cara. Só tinha punk. Eu falei: pô, eu como punk eu entendo, eu tô ali, coisa e tal, pá, né, mas eu tô na cultura punk, eu não tô na cultura sindical. Eu estava, mas muita gente não tinha essa relação. Né? Não é uma crítica ao movimento punk, mas é uma crítica à faixa etária daquela galera que está ali
e que não entende que ainda não é trabalhador para ser associado a uma organização sindical como trabalhador. Essa foi uma das principais divergências. Aí a pessoa que tinha mais projeção dentro desse grupo. No sábado levou um monte de punk lá, os caras se associaram no sábado, no domingo tinha a assembleia. Chegaram lá na assembleia e decidiram que iam tirar essa organização sindical de dentro do Centro de Cultura e levar para outro lugar que era lá na Luz. E os velhinhos ficaram fodidos, porque eles entenderam que aquilo foi um golpe. Quando eu cheguei, que eu queria participar, eu peguei a treta, né, meu? Ninguém falava da treta, mas você via que tinha no ar uma tensão de todo mundo que chegava, como é que ia ser recebido, né? E eu não sabia e foram me explicar isso aí. E depois eles começaram a explicar outras coisas também, né? Por exemplo, como é que você quer ter uma organização que não tem militante? E como é que você quer ter uma organização que, mesmo tendo militante, não tem condições de sustentar a própria organização? De onde é que vem esse dinheiro que vocês estão usando? E o dinheiro vinha do exterior. E os velhinhos sempre foram mordidos com essa história do dinheiro vindo do exterior. O Jaime era um cara que falava muito. O Jaime, quando ele fazia a prestação de conta, por exemplo, dessa história do Congresso, por exemplo, de 1992, do outros 500, tudo que eles faziam tinha centavo, né? E eles falavam assim, ó, o pessoal na Europa não entende por que a gente coloca centavo. Mas a gente é rigoroso no balanço da coisa para que entenda-se que a gente gastou com a parcimônia necessária o dinheiro que é para o movimento. Porque o dinheiro que vem para cá também vem de outros trabalhadores. E eles estão investindo em nós aqui, acreditando que aquilo que nós estamos fazendo é importante. Então não dá, por exemplo, para você criar o militante profissional. Porque alguém tem que sustentar o maluco. De onde vem o dinheiro? O dinheiro vem do exterior para criar um militante profissional? Porra, não dá para ter militante profissional no movimento anarquista, gente. Não tem como. Até pode ter uma editora e os caras conseguem vender livro suficiente. Obrigado. Os caras conseguem vender livro o suficiente para poder bancar algumas pessoas que começam a trabalhar para a editora e aí tem um pouco mais de folga de tempo para poder fazer certas coisas. Mas não dá para a gente imaginar que nós vamos profissionalizar pessoas para fazer militância. E essa era a crítica deles em relação àquilo. E quando a gente chegou, nós fomos pegos nesse fogo cruzado e nos deixaram no gelo até que, paulatinamente, essas coisas vão sendo superadas, porque a gente vai ficando mais tempo, vai participando mais, e aí você começa a fazer parte desse círculo, que ainda não é um movimento específico, mas de maior confiança entre os militantes. Anos depois, a gente fez a revisão do Estatuto do Centro de Cultura, e para evitar essas surpresas que podem sempre acontecer, nós criamos duas categorias de sócio, o sócio contribuinte e o sócio efetivo. Os sócios efetivos são aqueles que estão há mais tempo, o sócio contribuinte é o cara que entra, né? Primeiro assim, eu tenho que manifestar o desejo de estar aqui, como sócio, porque eu posso estar aqui como uma pessoa que vem assistir palestra, acabou. Posso vir pelos próximos 10 anos, eu estou assistindo palestra, pronto. Não, eu quero ser sócio. Como sócio, então, olha, vai ter reunião, nós vamos fazer uma manifestação, é importante, você não quer ir, coisa e tal, você é sócio. Depois de um ano que o cara é sócio, algum dos sócios efetivos convidam o cara para fazer parte, então, desse grupo que é os sócios efetivos, que tem direito a voz e voto na Assembleia. Que foi a maneira que a gente imaginou para tentar evitar que, de repente, chegasse muitos aventureiros ao meio e se apropriassem do espaço, do dinheiro, né, dessas coisas. Não tem muito dinheiro, é lógico que não tem, mas o pouco que tem, se de repente desaparece, detona a organização. Então isso é muito complicado, né? Então essa diferença de idade nas gerações, ela foi um problema. Um problema que, imagina eu, fumador de maconha, bebedor de cerveja, que adorava aquilo, sentar com o Jaime. Ô, Jaime, fumei um baseado da hora hoje, ó, você não sabe como aquele bagulho. Eu fumaria um com você, hein? Quem sabe, né? Quem sabe? Ou quem sabe ele não fumou e a gente nunca soube também, né? São coisas que não dá para imaginar. Mas assim, o que acontece na verdade é isso, essa diferença geracional cria uma dificuldade, às vezes, da gente chegar e poder trocar uma ideia em que o mais velho, né,
Eles são um pouco do Vygotsky, né, do Piaget, em que o mais velho vai te introduzir num universo cultural diferente, e o mais velho não tem que obrigatoriamente ter mais idade, mas ter mais experiência, e pode ter faixa etária muito próxima, num universo cultural diferente que te permita ver o mundo já a partir de um olhar diferente. Esse cara, né, olha, aqui é um caminho, ali é um outro, mas cuidado com esse aqui que pode dar problema. Então, o cara está falando a partir da experiência dele essas situações. E nós não tínhamos isso com facilidade. Imagina, eu vou voltar a repetir. Cheguei em 1985, eu tinha 20. Quando me associei ao Centro de Cultura, e foi um debate quase doméstico. Nós vamos associar, eu e a minha companheira, vamos associar ao Centro de Cultura? Ah, é legal. É, mas a gente não entende aquilo, a gente não participa daquilo. Então foi toda uma conversa para chegar lá. E aí tínhamos nós, depois você vai ter uns caras de 30, depois vai ter os caras de 60. E aí com universos culturais totalmente diferentes, o que cria uma dificuldade muito grande. Mas, e é mais do que isso, né? Pegando um movimento fragilizado por conta dessas relações muito complicadas que tem dentro do próprio movimento. Só para ter uma ideia, né, como que esses velhos tinham razão nas coisas que eles diziam, e aí a idade não quer dizer que a gente tenha sempre razão, mas a experiência ajuda bastante. Eles, anos depois, em 90 e pouco, nós descobrimos que uma dessas pessoas que participava do movimento sindical foi uma reunião da IT, e lá na reunião da IT fez um acordo com o pessoal da editora Madre Terra para distribuir livros no Brasil através do movimento operário, organizado dentro dos sindicatos ferroviários, só que os livros eram em espanhol, tá? Os livros eram em espanhol. Aí ele fez um acordo lá de não sei quantos títulos em espanhol e eram 8.000 livros. Que quando chegaram aqui, ele não tinha dado uma guia, né? Que tinha que entregar uma guia, para que a editora que fez, que era lá na Colômbia, não tivesse que pagar o imposto, porque era uma doação. Ele não entregou a guia, ficou preso na Receita Federal. Aí vem para cá um colombiano, pô, companheiros, estou com um problema, explicou o problema, o Jaime deu o contato do rapaz, né, da pessoa. Ele foi lá, conversou, não resolveu o problema. Pouco tempo depois a gente recebeu um telefonema da Receita Federal, o Jaime, né, lógico, perguntando se a gente não queria dar lance no leilão que ia ter dos livros. E a pessoa explicou que provavelmente quem ia comprar era uma empresa de fazer papel higiênico, porque eles iam reciclar o papel. E nós provavelmente limpamos a bunda durante um tempo com os livros anarquistas que os trabalhadores se organizaram, fizeram, produziram e foi perdido. Então, nesse ponto, essa militância mais velha tinha razão, e às vezes a gente muito, com essa nossa vontade adolescente de fazer, não conseguia parar para ouvir e prestar atenção neles, né? Então, eu entendo quando eles criaram uma dificuldade muito grande para eu participar, pensando na experiência recente que eles tinham, traumática que eles tinham passado, e como que isso ainda rendeu problemas até na década de 90 para eles. Mas, enfim, fiquei, né? E aí fui recebendo cada vez mais atribuições, né, para me tornar uma pessoa mais responsável dentro do movimento. E o Centro de Cultura tinha, a Liga de Trabalhadores em ofícios vários, tinha o Centro de Cultura, tinha um núcleo de estudo, tinha um monte de atividades diferentes que eram feitas. E aí nos coloca diante de um outro problema. Ser militante dentro do movimento anarquista é um negócio fodão. Porque se o cara é militante dentro de um partido político e ele tem na cabeça dele que em algum momento ele pode galgar algum cargo, alguma coisa, tranquilo. Quando você está num movimento onde você sabe que você nunca vai ter vantagem financeira nenhuma, os cargos que você desempenhar, as funções que você tiver, nunca vão te trazer vantagem nenhuma, a não ser as de caráter pessoal, já era, né, meu? Então, você começa a perceber o quê? Bom,
Você sai da sua casa muito cedo, vem para o centro de cultura limpar o centro de cultura, coloca água no filtro, lava o banheiro, coloca papel higiênico ali, traz o gravadorzinho, tem que comprar as fitas cassete. Naquela época era desse jeito, trazia as fitas cassete. Você tinha que até dar uma rodadinha nela, né? Porque quando começa a palestra, você aperta o botão, já começa a gravar em cima da fala do cara. Ô, pera aí um pouquinho que eu vou mudar a fita aqui, tá bom? Tinha tudo isso. Então tinha esse lance. Tinha que fazer o boletim. Porra, né? No começo a gente nem sabia quem fazia o boletim, parece que caía do céu o boletim. Um dia chegam para nós e falam assim, ó, nós vamos fazer a mala direta. Vocês não querem ajudar? Vamos lá fazer a mala direta, né? Meu, é linha de montagem. Botaram um monte de madeira em cima das cadeiras, assim, aí um ia dobrando o boletim, o outro ia passando a fitinha, o outro passando uma cola feita, né? Cola tenaz não. O outro passando a cola, o outro já colocava o selinho. Já lá na frente, lá o boletim estava pronto, o outro já estava metendo na sacola, contando tudo direitinho, e alguém leva para o correio. Então, puta trabalho. É uma tarde toda para fazer aquilo ali, porque na época eram milhares de boletins que estavam sendo enviados para todas as pessoas que se pegavam endereço em todos os lugares imagináveis. Então, e aí quando você está ali, está no centro de cultura, está no movimento sindical, está ajudando no grupo de estudos, tá? Porra, de repente você olha para trás e fala, caraca, minha vida é isso aqui. E aí começa a ter outros problemas, né? Porque quando o cara é solteiro, tudo bem, meu, ele assimilou aquilo de uma maneira que ele vai, mas se o cara é casado, e aí a família dele? Vejo a minha companheira, quando eu chegar em casa, porra, não é nada diferente das relações tradicionais que tem aí. Porque nem sempre, obrigatoriamente, a companheira do cara vai seguir ele no movimento que ele participa. Aí já é um problema. O filho dele, então, balbal, né? Vai crescer e dizer que o pai dele é um cara ausente. Aí meu pai era tão preocupado com a transformação do mundo, a revolução social, mas nunca teve tempo para mim. Ele gostava mais dos militantes do que de mim. E a gente vê essas coisas na fala de um monte de gente, dos partidos políticos, do movimento sindical, isso é fato. Então o fato dos nossos velhinhos existirem naquele momento foi o que possibilitou, inclusive, que certas coisas acontecessem, porque eles eram aposentados. Se eles não fossem aposentados, provavelmente não haveria a mesma disposição para quem tem disponibilidade, né, de fazer aquilo ali. Porque não adianta o cara ter disposição para fazer e não ter disponibilidade. As duas coisas têm que andar junto, disposição e disponibilidade. Então esses caras tinham isso, disposição e disponibilidade para fazer o movimento acontecer. E nós trabalhávamos menos no movimento ali, até porque, né, em 89 a gente estava na greve de professor, em 90 a gente está na greve de professor, temos a nossa vida, coisa e tal, então não era assim tão tranquilo. Mas percebam, a diferença geracional gera algumas dificuldades. A diferença geracional, eu acho que gerou esse problema dentro do Centro de Cultura, que levou a um rompimento nesse primeiro momento entre o movimento sindical e o Centro de Cultura. O movimento punk da época vai com o pessoal do movimento sindical, o Centro de Cultura passa a ser um espaço de pessoas de mais idade. Então, quando eu estou ali, eu percebo que, né, os punks com quem eu via antes já não estavam mais ali. Tem uma ruptura também aí. Então, aumenta essa diferença de faixa etária, né? E também essa questão da disposição e da disponibilidade para poder trabalhar dentro do mesmo movimento. Mas enfim, vencemos todas as barreiras, ficamos, alguns militantes mais velhos nos parabenizavam muito. Porra, vocês são foda, mano, vocês... Assim, mais velhos, caras que tinham 5 anos mais do que nós, mas que vieram do Rio de Janeiro com uma experiência diferente da nossa. Porra, aí você narra pra ele a história, o cara fala, vocês são fodão. Porque querer participar e as pessoas não te incorporarem ao trabalho, à organização, e vocês permanecerem ali, não é para qualquer um, não. Na década de 90, né, já tô lá, porra, e os velhinhos me treinaram até para fazer palestra, né? Eu sou tímido, mas eu falo pra caralho. E eu sei que eu aprendi isso lá atrás, no movimento punk, vem toda essa história. Mas o Chico Cubeiro era um barato, assim, ele falava pra você assim, ó, presta atenção. Quando você falar, se você estiver olhando para as pessoas e você perceber que está todo mundo dormindo, olhando para cima, ninguém está nem aí, muda o assunto. Então, ficamos. Na década de 90 chega uma outra geração de punk lá, né, cara? E aí eu já sou um senhorzinho, né? Para a faixa etária dos caras que chegaram, eu já era um cara bem mais velho.
Eu já estava lá com meus 30 e tralalá, e os caras estão chegando com 20. Né? E eu fui o Carlo Laguieri daquela geração, né? Eu fodi eles de verde e amarelo e gostava muito de foder eles, porque eu falava, puta, agora esses caras vão ver como que é a gente achar que sabe tudo e no final das contas descobrir que não sabe tanto assim. Né? Nós fomos para outros 500 na PUC, né? 1992, e estava lá assim a gente chama no movimento sindical do capa preta, né? O capa preta é o tipo super-herói, entendeu? O cara é o fudidão, né? Então estavam lá os nossos capa pretas, né, do movimento anarquista, falando nas mesas e coisa e tal, tá? E aí um punkzinho, assim, acho que ele foi muito infeliz naquele momento, ele pegou o microfone, pô, nós queremos participar e vocês não deixam a gente participar, e pô, que foda, que não sei o quê. Aí os velhinhos lá sentados lá na mesa, lá escondido no fundo, eles olhando pra mim assim, aí eu já entendi, né? Eu falei, tá bom, cabe a mim lá dar uma resposta, porque senão vai o velhinho falar, fica parecendo que é uma coisa de pessoal, né? Nós aqui, coisa e tal, vocês aí. Não, se chegar esse cara aí que veio do movimento punk, dessa boca suja do caramba, que fala desse jeito, a molecada vai entender ele. Vai lá, olha, né, gente, não é assim, tem uma organização, a organização se reúne, ela se encontra, ela discute, é ela que delibera, então é ela que decide. Participem da organização e aí vocês também vão se envolver, decidir, estar ali, né, tudo bem, tudo bem, tudo bem, ah, tudo bem. Mas aí nós saímos, né, desse encontro, nós terminava as atividades dos encontros, a gente parava ali e ficava todo mundo conversando muito. E foi muito bacana, porque aí a gente começou a ter um outro relacionamento, né? Se aproximar. Nós fomos para outros 500, com a ideia de que tínhamos que fazer alguma coisa para aproximar os grupos de São Paulo. Tinha uma galera que queria criar federação, né? Que eu volto a repetir. A gente tem uma facilidade para criar federação e é um negócio impressionante, cara. Se juntar dois anarquistas vira uma federação. E se não tomar cuidado, eles vão fazer a revolução sozinho e a sociedade não vai saber que veio a revolução. Porque os caras são foda, né, meu? Tem mais sigla do que militante. Né? Tem mais sigla do que militante. Aí nós chegamos ali, aquela galera, todo mundo trocando ideia, e pai. Não dá ainda para fazer isso. O que nós vamos fazer? Vamos criar um núcleo de correspondência, que foi o que a gente chamou de nó, que era uma rede. Porra, 1982 a gente falava de rede, hoje está na moda a rede, né? Mas para nós era lá atrás, né? Essa coisa da rede. E aí os punks começaram a se aproximar do centro de cultura e eu comecei a recepcionar essas pessoas, né? Eu lembro que eu cheguei para um punk e falei assim: e aí, o movimento punk é revolucionário? É sim. Por que o movimento punk é revolucionário? Daí eu falei, porra, mano, o movimento punk transforma a nossa vida. E ele, enquanto movimento, possibilita que outras pessoas transformem a sua vida. Mas ele em si não é revolucionário, ele faz parte de um movimento maior que um dia, esperamos nós, venha fazer essa mudança. Né? E na relação com eles eu fui ouvindo coisas assim também. Um dia estava um colega nosso lá dando uma entrevista com uma pessoa lá, não sei se era tese, não sei o que era. E eu lá do outro lado só ouvindo lá mas e aí, essa relação de vocês? Não, nós somos a linha de frente do movimento anarquista. Eu fiquei ouvindo aquilo, depois eu falei, porra, mano, eu vejo o Jaime e o Martins nas manifestações dos aposentados, o Jaime tinha labirintite. Às vezes a gente tinha que ir na casa dele buscar ele, porque o cara ia dar 10 passos e ia cair. E ele vinha ali, com a mão em cima de você, assim, né, meu? Porque o cara tava doente. O Martins já era um cara bem mais velho ainda, então eu falava, porra, meu, os caras lutam até com a limitação física deles para poder estar lá no movimento. E eu me recordo de uma vez ver eles andando numa manifestação pela televisão. Os caras estão lá na manifestação dos aposentados, fudidões. Aí quando o cara fala aquele negócio ali, eu fiquei meio fudido, que eu falei assim, porra, quando a gente estava fazendo greve, não tem uma linha de frente de punk assim que vai lá e fala pra polícia, vem dar porrada na gente, vem dar porrada na gente. Né? Porque na literatura diz que tem uns caras dentro do movimento social, né, que tem esse tesão por apanhar, porque depois ele conta pra todo mundo, né? Ah, a polícia me bateu, a polícia me bateu. Eu nunca tive esse tesão não, porque apanhei muito da polícia quando eu era moleque, eu dispenso. Mas aí eu falava, porra, meu, é foda esse negócio aí.
Porque da maneira que vocês falam, vocês tiram o sentido da minha ação. E quando eu estou lá fazendo as coisas, não tem ninguém segurando a minha mão para fazer. Não tem ninguém que está do meu lado. Sou eu e a minha cara. Porque uma outra característica bastante complicada nossa enquanto militante é que quando você sai desse meio onde você encontra os amigos e as pessoas que estão irmandadas das mesmas ideias, você vai lá para a periferia, você vai lá para onde a porca torce o rabo. Não adianta chegar lá falando de amor livre, de não sei o quê, pá. Você tem que entender a dinâmica e a lógica da coisa e você vai participando do movimento. Em algum momento veio um jornal do Paraná para São Paulo, e eu me recordo que a pessoa que nos levou para almoçar na casa dele, né, que é um cara de referência para mim, lendo o jornal ele fala assim, esse jornal é muito legal, mas os anarquistas são contra esse negócio da polícia, aqui no jornal está reivindicando mais polícia. Mas era um jornal de bairro, não era um jornal anarquista. Pô, você está no bairro, os caras estão roubando, fazendo uma parte de coisa, o que as pessoas mais senso comum vão pedir? Mais policiamento. Aí você vai chegar lá, você está participando do movimento. Não, se inscrever aí vai colocar mais policiamento, eu não vou participar. Porra, é fácil os caras falarem, então sai, meu. Porra, sai. Você acha que nós vamos fazer o quê aqui? Né? Não dá, não é assim, cara. Não é, tem uma escala de valor, você tem que entender isso para poder ter esse diálogo. A mesma pessoa, em outro momento, estava lá alguém falando sobre aquela história da campanha do Betinho de combate à fome. Não, nós somos classe média para ficar dando alimento, para ter uma certa satisfação emocional de que a gente deu um alimento ali, essa coisa tão piegas. E eu pensando, cara, esse maluco nunca passou fome não, cara. Porque se você passar fome e alguém chegar lá e falar, tem um bagulho para você comer aí, você abraça. Melhor que seja alguém que não seja da direita, né? Porque se for alguém da direita, pô, vai botar você pra direita, caralho. Né? E solidariedade não dá pra você pensar que o cara tá morrendo de fome no Nordeste e que não tem um momento que tem que ter essa solidariedade mesmo. E até a campanha do Betinho não era só entregar alimento. Né? Chegava ao extremo, era tentar realmente gerar renda, trabalho e tal, pá. É reduzir muito esse ponto de vista, né? Então acho que tem essa dificuldade também dentro do movimento, às vezes a gente se sentir muito solitário nos lugares onde a gente está fazendo as coisas, porque não tem muito contato com todo mundo. Então quando os punks chegaram, fui eu que, né, fui lá dar essa chegada neles e eu comecei a questionar essas coisas. Uma vez a gente estava indo para o 1º de maio, andando ali na Boa Vista, estamos todos nós andando ali, minha filhinha comigo, né? A Daniela, que hoje tem 20, vai fazer 29. E aí, pô, não, agora nós estamos preparados. Se os carecas vierem, tem estilingue, tem bolinha de gude, tem não sei o quê. Porra, nós estamos numa manifestação de 1º de maio, mano. Estão levando essa porra aí, se vocês jogam um negócio lá e erram e acertam uma outra pessoa. E a minha filhinha do lado. E quem participou do movimento sindical sabe que às vezes tem a seguinte orientação dentro do movimento. Não leva a família porque nós vamos dar porrada. Certo? Nós vamos estar lá, né, nós somos a comissão, nós vamos ficar na porta da fábrica e quem entrar, nós vamos dar porrada mesmo e acabou. Então não leva a família. Em outros momentos, vamos levar a nossa família porque é uma manifestação com todo mundo e é importante, até porque se a polícia vier, ninguém vai dizer que a gente está lá para dar pedrada nos caras. Tá a nossa família ali. O Jaime ele tinha uma fala muito importante para mim, pelo menos, ele dizia assim: você é responsável por todas as pessoas que estiverem no lugar com você pela mesma razão. E eu sempre entendi isso como verdadeiro. Você não pode chamar os caras para ir numa ação qualquer e não preparar as pessoas para a ação onde você está indo, no sentido de conversar sobre aquilo que pode acontecer. Aí quando o colega fala para mim que está com estilingue, bolinha de gude, sei lá o quê, eu falei, porra, os caras não estão nem aí com a minha filha, nem comigo, nem com ninguém que estiver naquele lugar. Pouco tempo depois tem uma manifestação do 8, antes, né? Teve uma manifestação do 8 de honestidade de chegar para quem dirige, para quem organiza e falar assim, ó, se rolar uma treta aí, nós estamos aqui preparados, nós vamos fazer isso, 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 isso e isso. Para que quem está dirigindo também saiba como vai reagir em relação àquela situação que tiver posta, porque ela não está sendo espontânea, ela foi premeditada. Chegamos ao cúmulo que um 1º de maio,
foi a primeira vez que os anarquistas foram convidados pela CUT para participar da organização do 1º de maio. Chegando na hora da manifestação lá, os caras da CUT dão um cabo de enxada com a bandeirinha desse tamanho escrito CUT, e um cabo de enxada, um para cada punk. Os punks cercam. Eu não estou falando de sacanagem, não. É da nossa... Se eu tivesse a idade deles, eu teria feito a mesma coisa, né? Os punks cercam a Praça da Sé, no pedacinho onde a gente está lá no 1º de maio. Só que ao redor de nós, a cada 5 metros, 3 metros, tinha um policial. Pô, os carecas nunca iam entrar numa parada daquela ali, porque tinha muita polícia no negócio. Aí eu falava assim, bicho, vocês com esse pedaço de pau aí intimidam os trabalhadores. Os trabalhadores vão chegar aqui e falar assim, não, por que esses caras estão com um pedaço de pau desse tamanho? Eu não vou ficar aqui não, eu vou embora. Então eram coisas que eu, com um pouquinho mais de idade, tentava esclarecer aquela galera um pouco mais jovem, porque provavelmente eu faria mesmo, né? Na década de 80 eu estava dando pedrada em ônibus. Porra, sei lá se eu não acertei a cabeça de alguém lá dentro no momento que eu dei a pedrada. Não, tem que parar tudo! Plau, plau, plau! Pô, e aí? Né? Depois ensinaram pra gente que dava para dobrar os preguinhos e colocar e o pneu fura. E aí é menos arriscado você ferir alguém. Só o pneu que fura é problema da empresa, né? Então, mas aí volta a dizer, né? Percebam essa diferença geracional de idades, né? Como que ela cria dificuldades nesse sentido da militância, da organização, daquilo que vai ser realizado. Mas eu acho que a gente ainda conviveu bastante tempo numa boa, até porque eu vinha do movimento punk, eu fumava estava com eles, a gente fumava junto, todo mundo tinha uma coletividade, então a coisa ficou menos complicada. Talvez se eu fosse uma pessoa com uma cultura diferente também, eles não me aceitariam tão bem quanto me aceitaram. E imagino que eles também tinham seus problemas comigo. E uma vez aí falaram assim, Antônio Carlos é conservador. Os caras me contaram, por que eu sou conservador? Porque você é casado. Eu falei, porra, mas eu ajudo minha companheira nas tarefas domésticas, a gente trabalha, divide as contas. Né? Eu acho que eu até era muito irresponsável, minha companheira era mais responsável que eu financeiramente, né? Porra, mas... Quer dizer, é um acordo entre duas pessoas. Nós vamos viver junto, não é um relacionamento aberto, cara. Né? Você não vai sair transando com todo mundo, eu não vou sair transando com todo mundo. A partir do momento que as coisas não forem mais assim, a gente revê os acordos e cada um segue seu rumo. Porque uma vez eu estava lá numa casa que o pessoal morou todo mundo junto, e estava numa roda assim, tudo trocando ideia na sala, batendo papo, pá. O menino olhou para o menino, os dois já tinham um relacionamento, pá, um olha pro outro, coceira a costa, dá vontade de coçar, uau! E os caras tiram a roupa e transam ali, a gente olha e fala assim, velho, porra é isso aqui, mano? Tá todo mundo transando, os caras estão transando aqui, a gente tá aqui falando, né, um papo outro, papo parado. Isso é liberdade. Caralho. Literalmente. Contam uma lenda, né? E na década de 80, lá na Bahia, quando os caras estavam lá organizando o movimento também, o maluco foi no canto assim, defecou e viva a liberdade! Peraí, né, mano? A gente tá aqui todo mundo junto, você vai dar um barro aí no bagulho, pô, não é assim, né? Liberdade, liberdade, mas também vamos entender que nós estamos num ambiente coletivo e a gente tem que ter um certo cuidado, porque senão também fica complicado a convivência. E o cara que mais parece que falou que eu era conservador, depois viajou para os Estados Unidos, né? E lá ele teve que casar para ter dupla nacionalidade. Até aí eu entendo. Mas quando ele voltou para o Brasil, ele usava uma puta aliançona, né, meu? Aí eu falava, caraca, bicho, eu sou conservador. Os malucos botam aliança no dedo, pai, eu sou conservador. Tudo bem, cara. Não tem problema nenhum, não, né? E isso porque a minha casa era frequentada por todo mundo que quisesse ir. A gente fazia almoço, a galera ia lá, todo mundo comia junto, coisa e tal. Então não é uma relação distante que você não conheça a pessoa e você não sabe quem é. Né? Então isso é um negócio importante. Mas essa geração também foi, uma vez uma outra coisa que eu vi dessa geração que foi muito... eu só quero ter relação, só quero conversar, eu só quero ter relacionamento com anarquistas.
Porra, eu olhei pro companheiro assim e falei, caraca, você tá fudido. Você não vai falar com ninguém, meu. Porque nós somos tão poucos, e tão poucos, que onde é que você vai encontrar esses caras no seu cotidiano de trabalho, em outros espaços que não sejam esses que a gente está junto? Porra, não dá. Mas isso é próprio dessa nossa onipotência juvenil, que cada um de nós, um pouco mais velho hoje, se pôr a mão na consciência, vai lembrar a quantidade de merdas homéricas que falou, e que felizmente a gente tem a condição de fazer a revisão disso, e falar alegremente, né, tranquilamente sobre isso aí, porque senão também nós seríamos pessoas muito chatas, né? Parece que a gente nasceu pronto. Esse militante completo que está aí falando direitinho, bonitinho, né, acabadinho, e isso é uma puta mentira. Nós somos essas pessoas contraditórias que verbalizamos determinadas coisas, mas praticamos às vezes outra, e que vamos ao longo do processo tentando nos tornar pessoas menos contraditórias, para que na relação com os outros a gente consiga conquistar a confiança deles e poder interagir com eles de uma maneira diferente. Mas a minha trajetória no Centro de Cultura é um pouco de tudo isso aí, né? Eu fiquei até... Em 93 eu ascendi dentro do Centro de Cultura. O Jaime quebrou a perna, e aí eles mandaram, o Jaime mandou uma carta para o Centro de Cultura me indicando para ser o primeiro secretário. Eu já acho que eu revezava com a minha companheira, a gente era... um ano eu era o segundo secretário e ela a segunda tesoureira. No outro ano eu era a segunda tesoureira e ela a segunda secretária. Então a gente se revezava dentro da organização dessa maneira. Quando o Jaime quebrou a perna, e aí ele passou a bola, né? Mandou uma carta, pai. E aquilo encheu minha bola, né, cara? Pô, você parar pra pensar que você é o cara, você aperta o botão do gravador, você tem um carinho. Bem assim. Não vamos. Não, assim, vocês estão dando risada, mas para e pensa assim. Você é um moleque da periferia, filho de avós analfabetos e pais semi-analfabetos. Você está num espaço que, se somar da experiência de todas aquelas pessoas junto, porra, deve dar uns 700 anos de idade. Puta experiência. Você é uma puta bunda mole ali. De repente as pessoas confiarem, porque tem outras possibilidades. Era você, o João Amazonas, primeiro secretário do PCB, e o Luiz Carlos Prestes do Partidão. Fudido. Sempre lá no trotskista, claro, né? E aí quando você chega numa situação como essa, emocionalmente é difícil de segurar a bola, porque você tem uma ascensão dentro do movimento, né? Chegou um cara uma vez lá da Europa, a gente estava tudo tomando cerveja, que era uma característica diferente da militância mais antiga. O Chico Cubeiro, uma vez a gente estava tomando cerveja, ele olhou para mim e falou: pô, você bebe pra caralho, hein, meu? Eu falei: Chico, eu gosto, né, mano? Eu gosto. Então, assim, pra eles era muito diferente isso. O Chico preferia a cachaça, velho. Não, e ele não era tão afoito, né? Porque... É social. a gente tinha uma... Assim, beber pra tomar... Beber é pra ter um twin. Beber não é pra satisfazer o sabor do bagulho. Beber é pra dar um twin. Então, cara, é isso. Então, quando você acende, você passa a ter um status diferente. Aí um dia nós estávamos lá tomando cerveja, acho que 2 quadras do Centro de Cultura, chegou um cara lá. Pô, me falaram que vocês iam estar aqui, coisa e tal, pá. Aí a gente começa a conversar. Quem é fulano? Aí eu, eu olhei, porra, o que é isso aí? Não, eu sou fulano, vim indicado para falar com vocês. Você olha e fala: caraca, mano, o cara saiu lá da Europa com meu nome para vir falar comigo. Isso tem um peso emocional muito grande, né? Que tem uma coisa que mexe com a gente, e não dá para negar isso aí. É difícil de lidar também com essas coisas. Eu acho que com a maturidade fica mais tranquilo, porque aí você começa a pensar em toda a responsabilidade que vem com o trabalho, e o trabalho é maior, então aí você fica mais tranquilo, a calçada. E a gente, muito vagabundão, sentou, tinha um cara grandão chamado Romeu, pegou uma marreta enorme, e os caras falavam assim: pô, Romeu, como você é forte, você quebra muito, e ele... E todo mundo assim, ó, de braço cruzado, mandando ele trabalhar. Tem isso também que a gente faz muito entre nós, porque o outro está fazendo e eu estou me escondendo naquela minha pouca vontade de me envolver de fato com as coisas. E isso é verdadeiro, né?
Tinha coisas que as pessoas na convivência não sabiam. O Jaime era um cara frustradão. Uma vez a gente sentou e trocou ideia e ele falou assim: você é um cara que ainda escreve, né? Eu sempre quis escrever para o movimento e nunca tive tempo para isso. Quando você para pensar que o cara está com 60 e poucos anos, com uma puta bagagem de vida, com um zilhão de coisas que ele poderia escrever, e ele tinha muito texto, mas era assim, sobre a ética, sobre o anarcossindicalismo, sobre não sei o quê, que às vezes até o garoto ligava lá, escrevia para ele, ligava para ele, pô, estou fazendo a tese e tal, coisa e tal, o senhor podia, e ele escrevia. Então ele tinha muita coisa, mas nada que ele produzisse especificamente a partir daquilo que ele queria. Então assim, quando você está nessa militância que você está todo dia, você também está deixando de fazer essas outras coisas que são prazerosas para você. E até onde você está disposto a deixar o seu prazer para fazer só as coisas da militância? É uma pergunta que a militância faz para si, né? Acho que todo militante faz para si mesmo, que a gente abre mão. Um dia eu estava saindo da minha casa, essa minha companheira olhou para mim e falou assim, e olha que eu ajudava, né, fazer as tarefas domésticas, depois ela olhou para mim e falou assim, você não acha que você é muito militante, não? Porra, ela estava com a minha filhinha pequenininha nos braços e eu estava saindo 11 horas da manhã para ir para o Centro de Cultura, porque tinha que limpar, porque às 2 horas vinha o pessoal fazer aula de Esperanto, porque às 4 horas tinha a palestra, porque terminava às 8 horas e eu morava na periferia, eu ia chegar entre 9 e 9 e meia na minha casa. Não é tranquilo. Então tudo isso faz parte dessa dificuldade que a gente tem na militância e que às vezes a gente não percebe isso aí. Mas foi isso, né? Eu casei e me separei dentro do Centro de Cultura, eu aprendi e desaprendi dentro do Centro de Cultura, porque foi no Centro de Cultura também que eu perdi o controle e as drogas se tornaram um problema para mim e eu tive que lidar com isso numa outra fase. E em 95, quando eu definitivamente me afastei do Centro de Cultura, eu tinha tomado uma decisão para mim. Eu falei assim, porra, como é que eu vou dizer? Eu acho que o Centro de Cultura está absolutamente certo naquilo que ele faz, que são as palestras e coisa e tal, porque ele agrega as pessoas conversam, coisa e tal. Mas está escrito lá no Estatuto do Centro de Cultura que um dos seus objetivos é levar a cultura nos meios populares aonde não tem. Eu levo 1h30 para chegar aqui, 1h30 para voltar, são 3. Se eu conseguir fazer um trabalho lá no bairro onde eu moro, porra, vai ser muito bacana. Primeiro, porque eu vou sentir essa satisfação pessoal. Segundo, porque eu vou estar fazendo, eu posso trazer o pessoal de lá para cá, levar daqui para lá e coisa e tal. E não deixo de fazer aquilo que eu acho legal. O Jaime, quando a gente foi conversar sobre isso, eu me recordo que eu citei até a Greve Geral de 17, o livro da Yara Cury. Eu falei assim, pô, mas não tinha lá os comitês lá organizados por bairro? É nisso que eu penso, cara. A gente tem que sair, né, desse espaço central onde eu só falo para os iguais e ir lá na periferia onde eu vou falar para pessoas diferentes de mim. E ali é o meu grande desafio. E aí foi um momento que eu optei, né, por me afastar do Centro de Cultura e fui para o bairro e fiz. A gente criou um projeto cultural, reunia 120 pessoas, 120 garotos no final de semana com aula de violão, capoeira, xadrez e flauta. Levamos o Vicentinho, o Centro de Cultura nunca conseguiu trazer o Vicentinho para um debate. Nós levamos o Vicentinho para a escola. Levamos o Mercadante para a escola numa sexta-feira, quando os caras tinham roubado até o fio da energia. E tivemos que fazer um gato para a escola poder ter energia, o cara poder falar. Então assim, fizemos exposição de jornal do 1º de maio, fizemos um monte de coisa ali. Mas não foi... eu acho que algumas pessoas do Centro de Cultura, inclusive esse colega que levou a gente para almoçar na casa dele, ficou muito assim, mas ele está abandonando o barco. Não estava abandonando o barco, só queria que o meu barco seguisse um caminho diferente. Para que lá naquele caminho ali eu também descobrisse e fizesse outras coisas. Porque falar entre iguais, gente, é fácil. Pô, aqui é tranquilo. Por mais que vocês me questionem, por mais que possam discordar, tranquilo. Agora, quando a gente está fazendo isso no local de trabalho, no local de moradia ou no local de lazer, é outra parada. Porque se no seu local de trabalho você começa a falar das coisas e os caras começam a torcer o nariz, como é que você vai chamar eles para se organizar com você? Como é que você ganha a confiança deles para dar um passo além e fazer uma outra coisa no outro dia? Não ganha. E aí se você não ganha, você não faz nada, cara. Você é só mais um que está ali, que tem um monte de ideia bacana na cabeça que não sai da sua cabeça. E aí a gente tem que aprender a fazer a leitura da sociedade a partir desse conceitual anárquico
respondendo para essa mesma sociedade, como é que a gente se organiza lá, sem ter que ficar esperando que o Estado, o poder constituído, venha fazer para nós. Em 98, quando a gente estava lá numa situação extremamente... Em 96 a gente fez o vírus cultural, o Fabrício estava lá um pouquinho, né? Que ele tem essa característica de ser... Ele tem muito ócio criativo lá do domínio de Masi. Em 96 a gente fez isso e escolhemos uma escola para trabalhar, onde a galera do tráfico estava chegando e estava falando, não, aqui é espaço nosso e ninguém fica. Aqui a gente domina. E aí só que eles deram azar de trombar de frente com um maluco que nem eu e um outro que veio do movimento punk que nem eu, e falou, aqui não tem essa. E é o seguinte, se vocês forçar a barra vai ter trocação, e nós vamos trocar mesmo. E nós começamos meio armados, 3 revólver na cinta, 2 comigo e 1 com ele. E louco pra trombar os moleques, que se os moleques levantassem a mão, a gente ia meter bala mesmo. Porra, não tinha conversa fiada. Você vai fazer o quê? Pô, eu do 90, eu quero fazer uma denúncia. Os meninos estão aqui na porta da escola, aqui, estão dizendo que vão invadir, a gente precisa da polícia aqui. E no outro dia? E 20 minutos depois? E 1 hora depois? Quem é que ia estar lá para ficar com a gente? Ninguém queria chegar às vias de fato, mas a gente chegar, deixar claro que, peraí, aqui não é terra de ninguém. Aqui estamos nós e para nós esse espaço é importante, a gente vai resistir. Como vai ser, a gente não quer decidir agora. Mas se precisar, nós vamos às vias de fato. Quer dizer, não dá para você se omitir diante de determinadas situações e também ficar fazendo o discurso de vamos chamar a polícia, porque agora chegou no limite da nossa capacidade de organização, porque a polícia vai vir aqui. Não, né? Hoje não, hoje a gente vai lá, chama os irmãos do PCC, senta com eles e ó, a molecada está criando uma dificuldade aqui, nós vamos ter que denunciar. Nós vamos escrachar, aí vai encher de polícia aqui, o movimento de vocês vai diminuir. Então como é que a gente resolve o problema? Os caras vão lá e resolvem. Mas em 1998 não tinha isso, era a gente mesmo. Então essas coisas é que são muito complicadas, às vezes, de quem está no movimento perceber. Falar para os iguais é muito fácil. Sair desse mundo dos iguais, ir para lá, quando eu vi certas ações no MAP, ainda na década de 80 e 90, eu ficava espantado e falava, puta, esses moleques são foda, cara. Eles vão lá pro bairro deles, lá, e estão dizendo que vão fazer isso e aquilo outro. E eles fazem, e falam, caraca, meu, os moleques fodão. Porque quando eu era moleque na idade deles, no movimento punk, eu tava lá quebrando o orelhão. Tinha nada a ver com eles. Né? Então o nível de amadurecimento intelectual e de organização, não de todos, mas parcela desse movimento que passou a se chamar MAP, era muito legal. Isso com todas as divergências que a gente teve ao longo de toda a nossa história e continuamos a ter até hoje, sem problema nenhum. Mas com o respeito que todo militante merece, reconhecendo a ação do outro também como ação importante, né? Não só a minha. Mas eu já falei pra caramba, né? Como disseram outro dia, eu sou capaz de falar 4 horas sem levantar para fazer xixi, tomar água. É melhor que vocês perguntem e façam os comentários que têm vontade. Ok. Se alzan, banderas de la libertad, miles de puños preparan la ocasión de golpear la capital. La capital. No puede que con pregones, no hace falta ya luchar, por las clases ya conviven en armonía social. Pero yo veo problemas, hambre, paro y desigualdad, quitan lo mismo de siempre, se enriquecen sin parar. Cada piedra se alzan, banderas de la libertad, preparan la ocasión de golpear la capital. La capital.
piedras